nossa próxima palestrante é a Patrícia Monsoni. Patrícia Monsoni, ela é comunicadora, professora de comunicação, é, ela promove a justiça restaurativa, pacifista, autróloga, astróloga, dramaturga, pesquisadora e, como a gente já disse também uma vez no nosso evento, nosso ensaio, mãe, que falta botar isso aqui, né? Faço questão de falar porque o filho dela é super legal, viu, gente? Conheço. Então, o tema que ela vai falar é Amor e a Arte de Viver na Cultura da Paz. Patrícia, o espaço é seu, pode falar. Boa noite, gente. Quero agradecer essa oportunidade da gente estar conversando sobre a cultura da paz, num momento tão importante para o nosso planeta, né? No momento em que todas as questões ligadas à escolha pela paz estão sendo colocadas para nós. E eu agradeço imensamente à ONG Paz Sem Fronteiras por ter proposto esse primeiro ciclo de difusão da cultura da paz. A gente não tinha ideia, né, de que o mundo ia estar como está, né? Então foi muito sincrônico, infelizmente, né? Sincrônico nesse sentido, mas é uma alegria poder estar aqui com vocês. Como o Márcio falou um pouco, eu sou comunicadora, sou astróloga, trabalho com comunicação para a paz e justiça restaurativa, e também sou mãe. E a questão da maternidade, ela é uma questão fundamental para a escolha do tema que eu trouxe hoje, que é falar um pouco sobre o amor e a importância do amor para a sobrevivência, para a cultura da paz. Eu sou pacifista há algum tempo, não foi sempre assim, né? Isso foi uma construção na minha vida, uma percepção da necessidade de encontrar outras formas de colocar aquilo que eu pensava, de uma forma pacífica, de uma forma integradora, de uma forma inclusiva, como a primeira palestrante e a Pamela falou também, a importância de observar alguns passos nessa construção daquilo que a gente gostaria de dizer, de forma que o que a gente viesse a trazer como nosso ponto de vista também incluísse o outro, não fosse algo que desconsiderasse o outro, negasse o outro. Então, o amor é um ponto crucial para a nossa sobrevivência, é um ponto crucial para essa perspectiva da cultura da paz. E eu trouxe algumas perguntas que eu busquei responder, porque são questões que me são caras, né? O que que é o amor? E o que que o amor representa no processo de evolução da sociedade? Será que a gente sobreviveria sem o amor? E como é que o amor atua nessa cultura da paz? O amor é substantivo ou ação? Quem ama faz o quê? E dentro dessa perspectiva, além das minhas próprias percepções, né, de ter percebido ao longo da minha vida que toda vez que eu fui violenta ou agressiva, querendo impor um ponto de vista, eu não conseguia o que eu desejava, porque o que eu desejava era estar bem com o outro e construir alguma coisa. Foi só a partir do momento que eu resolvi parar, me pacificar, me conectar com os meus princípios mais elevados, que eu entendi que seria possível essa construção, entendendo o conflito como algo que é natural para a nossa vida, algo que é inerente nas relações humanas, né? Como nós sempre estamos em conflito. A gente acorda de manhã, se olha no espelho, às vezes não gosta tanto da nossa aparência, ou a gente tem um pensamento, como a Ana Vitória falou no início da palestra dela, algo que não está harmonizado com o nosso objetivo. Então, o ponto de partida para essa construção da cultura da paz é a vontade. A partir da vontade é que a gente alcança qualquer coisa. Então, se a gente tem vontade, desejo de construir uma cultura da paz, nós vamos abrir mão de qualquer outra coisa, né? Então, a paz, ela é soberana, né? Não importa os motivos da guerra, a paz sempre vai ser soberana. E dentro dessa perspectiva, tendo a minha vontade pessoal, eu queria também conhecer algum autor, saber se tinha alguma teoria que falasse a respeito disso, além das próprias linhas espirituais, que todas, claro, nomeiam o amor como fundamental para a cultura da paz. E aí, nessa busca, eu descobri
muitos autores, né? Eu trouxe aqui dois que eu considero bem importantes e que dialogam bastante com o que eu tenho pensado atualmente, para também falar um pouquinho disso, para ilustrar um pouco de uma forma através de pesquisas como eles fizeram. E eu escolhi o Humberto Maturana, que foi, né, ele faleceu em 2021, um neurobiólogo, um biólogo principalmente, que trabalhou, que estudou as relações dos seres para a sobrevivência. E também escolhi a Bell Hooks, que é uma autora, pesquisadora, antirracista, feminista, negra, é desse lugar, né, que ela coloca a sua pesquisa, que falou também sobre o amor, o que que é o amor e como é que o amor se desenvolve, né? Bom, o Humberto Maturana, através da pesquisa dele, ele aponta para a importância do acolhimento para a permanência da vida, que a vida não seria possível se não houvesse a cooperação. Ele fala, ele junto com Francisco Varela lançaram um conceito chamado autopoiese ou autopoieses, que fala que os seres vivos são organismos autônomos para a autoprodução da sua própria vida. Então, individualmente, em termos de se manter vivo, nós somos autônomos, o nosso organismo se regenera, se alimenta e se mantém vivo. Mas a sobrevivência, ela vem através das relações. E a relação fundamental para a sobrevivência é o amor, é a cooperação, é a emoção. Então, nessa pesquisa, foi muito interessante essa visão do Maturana, porque até então o que se dizia é que a sobrevivência da espécie ela vinha da competição do mais forte sobre o mais fraco, da violência daquele que é mais forte sobrepondo o mais fraco, negando o outro e se colocando. E o que o Maturana vai trazer é a cooperação. O que nos mantém vivos é a cooperação, a nossa capacidade de cooperar com o outro. Então, o próprio ser humano, né? Se nós nascemos, da forma como a gente nasce, por exemplo, nós nascemos bebezinhos, totalmente dependentes do outro. A gente não fala a língua do lugar que a gente nasceu, a gente não fala nenhuma língua, a gente não controla nada do que a gente faz. Se nós não tivéssemos os nossos pais nos cuidando, nós não sobreviveríamos, né? Então, esse apoio, esse amor, esse carinho, esse cuidado, ele é fundamental para que a vida exista, para que nós estejamos aqui hoje em dia, né? Todos nós que estamos aqui tivemos um pai, uma mãe ou alguém que cuidou de nós, nos deu amor, nos deu carinho, para que a gente pudesse estar aqui hoje, nesse primeiro ciclo de difusão da cultura da paz. E aí, com essa perspectiva da cooperação, ela é uma perspectiva que, ao primeiro momento, quando a gente ouve, ela até soa estranho, né? Mas como assim? Até hoje, o que a gente ouviu foi sobre a competição. Mas é a cooperação, na verdade, que faz com que a gente sobreviva. E como ele é biólogo, ele foi observando isso nos reinos da natureza, né? Ele foi observando que isso acontecia com todos os seres da natureza. E que, principalmente, algo que é fundamental também para essa construção da paz e para o amor e para a sobrevivência, que é a linguagem. E que a linguagem, ela só acontece a partir da cooperação. E aí a gente pode ter um exemplo, né, muito prático disso, né? Quando você está competindo, você não leva o outro em consideração, então você não se comunica, você se autocentra para ganhar, para ser o vitorioso, né? Na competição, só um ganha. E na cooperação, que é quando a linguagem acontece, você considera o outro, você olha o outro, você ouve o outro, você inclui o outro, sem esquecer de si mesmo, que é algo bem cristão, né? O próprio Jesus Cristo falou, né? Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, ou amai-vos como vocês também se amam. Né? E isso é muito importante. E o olhar é uma questão fundamental na teoria do Maturana. E é uma teoria que todos nós, se a gente for pensar também, ela é facilmente comprovável na prática. Porque quando nós estamos enamorados de alguém, quando a gente tem um filho, quando a gente tem um animal de estimação que a gente ama, uma planta que a gente gosta, nós nos detemos com o olhar. Nós olhamos e algo flui de nós na direção do ser amado que nutre a vida daquele ser.
E esse é também um ponto importante na teoria do Maturana, que é a questão do olhar, de você olhar o outro e deixar o outro ser o que ele é, sem que ele precise se enquadrar em algo que você deseja dele. Então, esse olhar fluido, esse reconhecimento do outro naquilo que ele tem de mais genuíno, naquilo que ele tem de mais original, de essencial, com todas as suas questões, com as suas maravilhas e com as suas limitações. Então, o amor vem disso também, né? É, um outro ponto que ele traz também, que eu acho muito importante, é a questão do olhar como uma ferramenta de cura do outro. Quando você dá espaço para o outro ser, inclusive com as suas limitações, com alguma questão que ele tenha, alguma dor que ele tenha, quando você deixa essa dor vir à tona e você tem esse olhar carinhoso também, esse olhar de amor para a dor que o outro está trazendo, essa dor é curada. E o Maturana afirma que Jesus, com a sua conduta, com o seu amor, foi deixando aparecer o pecador. O seu pecado foi perdoado, deixando aparecer. Então, o olhar também como essa oportunidade de aceitação. Mas isso só é possível se a gente também se autoaceita, se a gente também consegue compreender, se autocompreender como seres com muitas limitações e incluir essas limitações na nossa própria humanidade. Muitas vezes, não aceitar o outro passa por uma falta de autoaceitação, de você achar que você precisa ser perfeito para ser amado. E é uma coisa que a nossa sociedade tem muito, né? A busca pela perfeição, a perfeição física, a perfeição de tudo que é feito, quando nenhum de nós é perfeito, né? O ser humano é uma construção, e cada um de nós é uma etapa dessa evolução da humanidade, na busca dessa perfeição, mas essa perfeição, de fato, não existe. E quando a gente se conecta com essa humanidade de nos sabermos imperfeitos, inacabados, a gente consegue se conectar com a humanidade do outro e deixar o outro chegar com tudo aquilo que ele tem. E quando nós chegamos nesse lugar, existe espaço para a vida. A vida só acontece quando a gente reconhece, quando nos reconhecemos a nós mesmos e aos outros. E eu acho isso muito importante. O Maturana traz uma outra coisa que é fundamental e que eu acho que tem muito a ver também com esse momento que a gente está vivendo, que é toda mudança, primeiramente uma mudança individual. É algo que acontece primeiro dentro da gente e depois isso aparece. Não é algo que vem de fora e entra, né? Mas ao mesmo tempo que a gente se autotransforma e vai se construindo à medida que nós vamos nos relacionando, que é um outro ponto importante também, que a evolução da nossa vida, ela só acontece no relacionamento. Porque quando nós estamos sozinhos, fazendo as nossas próprias coisas, não tem desafio. Somos nós conosco mesmo. Mas quando a gente encontra o outro, esse encontro com o outro é que faz a gente evoluir. E porque nós amamos, nós desejamos nos tornarmos melhores, né? Melhores pessoas para aceitar o outro e para encaixar o outro, para nos encaixarmos na vida do outro. E em nome do amor é que a gente promove todas essas transformações. O Maturana fala também, deixar aparecer para que a vida floresça e a cura aconteça. Então, quando a gente se permite viver, quando a gente se permite amar, sem que, nem porquê, nem condicionamentos, a vida de fato acontece. O amor acontece, a paz acontece e a sobrevivência acontece. É nesse lugar. Falando um pouquinho também, né, esse ponto que o Maturana traz da natureza. E aí, o outro paralelo é a Bell Hooks. O que a Bell Hooks investigou no trabalho dela, na obra da vida dela? Ela investigou as relações de amor, e aí em todos os sentidos, né, a partir do lugar de fala dela, né, como uma mulher negra nos Estados Unidos, vivendo e passando pela segregação racial. Então, essa obra dela é muito fundamental também para a gente compreender uma outra questão do amor, que é o que a gente faz quando a gente ama? Como é que a gente age quando existe amor? E ela desconstrói com o trabalho dela, que é algo que me tocou muito quando eu tomei esse contato, que é a relação, muitas vezes, da violência com que a gente transfigura o amor.
Ah, então se eu te amo, eu tenho ciúme de ti, se eu te amo, eu quero mandar em ti, se eu te amo, eu tenho um sentimento de posse em relação a ti, se eu quero te educar, eu te bato, e uma série de outras desconstruções que ela vai trazendo e que são fundamentais para a gente compreender que o amor, ele não é só algo que você sente e precisa demonstrar, então o amor precisa parecer com o amor, né? Então, se você tem amor por alguém, é importante que você demonstre esse amor e que ele pareça o amor, né? E a Bell Hooks vai falando de toda essa relação de amor que foi reprimida através das pessoas negras e escravizadas, e que foi se reproduzindo ao longo desses relacionamentos de uma forma que o que restou fosse a violência, a repressão das emoções, porque uma pessoa escravizada não tinha como desenvolver um relacionamento continuado, formar uma família, demonstrar afeto, porque ao invés de estar demonstrando amor, a pessoa tinha que trabalhar, né? De trabalhar forçada, né? O trabalho escravo forçado. Então não tinha como trazer essa manifestação de amor com tudo que ela significa. E aí a Bell Hooks vai fazendo essa desconstrução, vai trazendo essa necessidade de mostrar o amor como é, de fato, o amor, né? Outra coisa que eu acho fundamental também na obra da Bell Hooks é a forma amorosa e simples com que ela foi divulgando a própria pesquisa dela. Ela não desejava que o trabalho dela ficasse apenas na universidade. Ela desejava que o trabalho dela fosse disseminado, fosse comunicado para todas as pessoas, que todas as pessoas pudessem saber e acessar essa questão do amor, como ele precisa estar na sua manifestação, como ele precisa tem uma frase que eu acho muito interessante, que amar é uma atitude em que se aceita o outro de forma incondicional e não se exige ou se espera nada como recompensa. Amar implica ocupar-se do bem-estar do outro e do meio ambiente. Em vez de oferecer instruções do que fazer e como fazer, amar é respeitar o espaço do outro para que ele exista em plenitude, né? São questões que ela vai trazendo, que eu também considero muito importante. E aí, nesse diálogo entre Bell Hooks e Humberto Maturana, que para mim tem uma relação profunda, então a gente traz o Humberto Maturana como alguém que estuda e comprova a necessidade do amor a partir dessas relações da biologia, e a Bell Hooks a partir das relações de desconstrução daquilo que a relação escravocrata foi trazendo dentro da sociedade americana, né? Então, os dois pontos, né, dessa questão vão exigir que nós olhemos para o outro, né, que nós prestemos atenção no outro, que nós façamos pelo outro tudo aquilo que é necessário, tudo aquilo que é importante, tudo aquilo que promove o crescimento da outra pessoa, com, com compaixão, com empenho. Então, o amor para Bell Hooks, ele não é apenas substantivo, mas ele é um verbo, né? O verbo, a ação, aquilo que você vai construir. Então, se você ama o seu filho, né? A gente trouxe a Pamela agora falando sobre o filho. Então, se você ama o seu filho, você vai ter ações que demonstrem esse amor por ele. É, Você vai educá-lo, você vai muitas vezes fazer esforços que são importantes para que para que ele possa se desenvolver, né? É muito comum a gente ver os pais abrindo mão de coisas que seriam
mais fáceis, né, de fazer, e buscando educar. E a educação com amor, com firmeza, com, com alegria, como algo que você também escolhe fazer diariamente, né? Como uma escolha diária de tudo que você precisa fazer. Mesmo quando você gostaria de seguir os seus impulsos, né? Você, nesse processo da construção do amor, seguir as suas escolhas, né? Então, o amor é um ato de vontade, é tanto uma intenção quanto uma ação, né? E essa intenção fundamental de construção de si mesmo e do outro na relação. E aí, assim, dessa forma, que eu entendo que é possível a gente fazer um mundo mais justo através de uma escolha. E esse momento que a gente está vivendo agora é um momento de fazer escolhas, né? Tudo que nós vivemos, tudo que nós aprendemos, tudo que nós desejamos até aqui, esse é o momento de colocar em prática, de colocar em ação, e nós temos tantas ferramentas, né, disponíveis para que essa ação aconteça, para que essa prática do amor aconteça. E a primeira é a nossa intenção, a primeira é a nossa vontade, a primeira é o nosso desejo, é a nossa capacidade de olhar para o outro, de incluir o outro como ele é, observando aquilo que ele tem de mais incrível, das maravilhas que o outro tem. E dentro da cultura da paz, esse momento em que você silencia e se conecta com o seu coração, é o momento que você realmente consegue deixar essa presença se manifestar, promover esse olhar e esse encontro com o outro. E a paz e o amor, ela só vai acontecer quando esse encontro se estabelece. E ele se estabelece quando nós estamos em paz com a nossa vida, em paz com o dia a dia, em paz com as nossas escolhas, em paz com os nossos princípios, porque quando nós fazemos coisas que nos violam, nós não conseguimos estar em paz. Nós não conseguimos transmitir o nosso amor, nós não conseguimos nos conectar com esse amor e deixar que esse amor flua de uma forma livre, pura, verdadeira, né? Ao ouvir, ao ler, né? Eu li e assisti bastante coisa sobre esses dois, e era muito comovente de perceber que a vida deles também era pautada por essa prática da teoria que eles desenvolveram, né? É, o Maturana fala, não é a razão que nos leva à ação, mas a emoção. Cada vez que escutamos alguém dizer que ele ou ela é racional e não emocional, podemos escutar o eco da emoção que está sob essa afirmação, em termos de um desejo de ser ou de obter. Cada vez que afirmamos que temos uma dificuldade no fazer, existe de fato uma dificuldade no querer, que fica oculta pela argumentação sobre o que fazer. O que eu entendo disso? É como se o amor é o que flui naturalmente. Para você não amar, é que você precisa construir argumentação, né? Então, aí você demoniza o outro, enche o outro de limitações, ou porque o outro fala de uma certa forma, porque o outro tem determinadas crenças, ou porque o outro pertence a uma etnia, ou porque aquela cultura do outro não incomoda, mas o nosso estado natural é o estado de amar, é o estado de fluir esse amor. E aí tem toda essa construção do contrário, porque para competir é que você tem que ver o outro como alguém a ser anulado. E isso o Maturana fala que é uma construção do patriarcado, porque antigamente, quando a gente vivia muito mais em comunhão com a natureza, isso não existia. Né, os ciclos eram respeitados, as pessoas eram incluídas, mas quando entrou essa relação com o patriarcado, que eu entendo como algo, um movimento importante também da vida, começa uma nova fase, e uma fase é como se apenas um lado tivesse razão, o lado do vitorioso.
E nesse momento que a gente se encontra, a gente consegue perceber, né, diante das guerras e das evidências, que não é isso que está acontecendo. E que, claro, houve um desenvolvimento importante, um desenvolvimento tecnológico, que graças a esse desenvolvimento, inclusive, que nós estamos aqui, mas é preciso optarmos por outro caminho agora. É preciso que a gente consiga focar na real vontade de sobreviver, que vem do amor, que vem de focar na emoção, que vem da cooperação, que vem dessa construção interna e também de uma construção com o que está à nossa volta, capaz de caminhar, de seguir adiante, de ir em frente, de uma forma muito mais integrada e inclusa. E nessa caminhada, né, nesse processo de seguir em frente, vai ser fundamental que a gente não olhe apenas, né, para nós como seres humanos, mas também que a gente consiga olhar para a natureza, olhar para o meio ambiente, olhar para os planetas, né, para todas as coisas que vão acontecendo ao nosso redor. E nessa caminhada, seguir adiante. É isso, gente. Muito bem, Paty, muito obrigado pela sua palestra. Você falou muitas coisas muito, muito, muito legais. E então agora eu queria abrir para perguntas. Se alguém tiver uma pergunta para fazer, o momento é agora. Alguém? Valtinho, pode falar, por favor. Walter, quer fazer pergunta? Isso. Não, eu só tô querendo bater palma. Eu errei. Desculpa. Walter levantou a mão e queria bater palma. Muito bem. Patrícia, então me diz uma coisa, enquanto ninguém faz uma pergunta, como é que esse seu tema do amor se relaciona com o seu trabalho de justiça restaurativa? Como é que isso é utilizado quando você faz esse trabalho? Não, é fundamental, né? Eu gosto de contar como é que eu cheguei na justiça restaurativa. Uma amiga me convidou para fazer parte do núcleo de educação para pais. Pais, né? No Rio de Janeiro fala pais. Eu sou gaúcha. Aí, pais, para mim, era pais, pai e mãe, né? Aí eu aceitei o convite. Eu disse, vai ser tranquilo, né? Me considerava uma boa mãe e tal. E aí, passou um tempo, nesse período eu estava em crise no meu casamento, passou um tempo e a minha amiga me mandou um material. Quando eu comecei a ler o material, que incluía perdão, né? A justiça restaurativa inclui o perdoar, né? Você restaurar algo que aconteceu e você permitir que esse algo que aconteceu seja restaurado. Eu liguei para ela e falei, eu não tenho condições de fazer esse trabalho, porque eu estou me separando e eu não consigo imaginar eu numa roda com meu ex-marido, né, falando, considerando todas as questões e tal, e perdoando finalmente, né? E aí ela disse, não, Paty, espera, vai experimentando os processos circulares de construção de paz, que depois você vai ver. Então, parece uma coisa engraçada, né? Que era núcleo de educação para a paz, e eu entrei como se fosse núcleo de educação para a paz, para paz, né? Paz. E aí, tem tudo a ver com esse momento de você se permitir dar uma chance. E eu fui vendo, investigando profundamente o meu coração, e era o que eu queria. Eu queria uma separação pacífica, eu queria que os meus filhos ficassem bem, eu queria que o meu ex-marido fosse feliz, e eu também queria ser feliz. E dentro do processo circular de construção de paz, que é uma ferramenta da justiça restaurativa, eu fui percebendo que se a gente pacifica, se a gente vai por etapas, se a gente vai considerando a nossa humanidade e a do outro, né? Então, aprendi a olhar para o outro através desse processo. A ONG Paz Sem Fronteiras, a Justiça Restaurativa, elas vieram juntas na minha vida. E como essa oportunidade. E eu achei muito, muito incrível, porque às vezes, quando a gente quer dizer algo duro para o outro, a gente solta, né? Na raiva a gente fala. E nós não temos essa cultura de falar o que nós de fato desejamos. Muitas vezes a gente
a gente pensa que está desejando uma coisa ruim, mas o que a gente deseja é uma coisa boa. Só que, por conta do que nós aprendemos, aquilo, a forma como se apresenta, ela é negativa. Então, a justiça restaurativa, o processo circular de construção de paz, a cultura da paz, é uma ferramenta, uma tecnologia social, isso é muito engraçado de falar, né? É uma tecnologia social que nos remete àquilo que é natural na gente, porque através dos tempos da civilização, a gente foi se distanciando do que é natural. Então, na atual sociedade, é como se a gente precisasse das ferramentas para voltar a ser o que a gente é, na verdade. Né? A voltar a conectar, a nos conectar com aquilo que a gente tem de mais precioso, de mais divino, que é o amor, que é a nossa capacidade de estar em paz com todos os seres. E hoje, né, diante do cenário planetário que a gente se encontra, eu fico muito feliz de nós estarmos aqui podendo falar disso e falar disso como um caminho real, concreto, e não um caminho utópico. Porque, de fato, todos nós que estamos aqui presenciamos a força do amor da nossa vida, na nossa vida, a força da cultura da paz na nossa vida, e todos nós somos testemunhas do quanto isso transformou e transforma tudo que nós somos, as nossas relações, e torna tudo muito melhor, né? Acho que todo mundo aqui já experimentou e experimenta, né, a força que existe nessa vontade por uma cultura de paz. Respondi Legal. tua pergunta? Opa, sim. E é legal que eu lembrei quando você estava falando que você falou que a Bel dizia que o amor é uma coisa natural. Uma coisa que eu li recentemente, que eu estava estudando, vou roubar um pouquinho de tempo aqui, porque a gente tem um tempinho sobrando, então vou aproveitar. É... que eu estava lendo que um autor chama Henrique, não vou lembrar o sobrenome, mas enfim, ele estava dizendo, Zaffaroni, que a gente aprende que a lei da natureza é a lei do mais forte. As pessoas interpretam a lei do Darwin como, né, a lei do mais forte. Então, que daí justificaria toda essa agressividade do mais forte lá dominar o outro, pegar a natureza a si mesmo, né? Comer ou ser comido, né? Aquela coisa. Mas ele disse que, na verdade, o que o Darwin queria dizer era a lei do mais apto. Que, na verdade, o mais apto na natureza é aquele que é mais abundante, aquele que se reproduz mais, aquele que deixa maior descendência. E que, na verdade, a fórmula da abundância na natureza é a cooperação. Desde o momento do surgimento da vida, quando uma célula aprendeu a colaborar com a outra, e as duas conseguiram cooperar juntas, elas se multiplicaram mais. E isso foi seguindo para sempre. Então, nossas duas células vieram muitas, hoje nós somos um montão de células, e nós, seres humanos, quando nós colaboramos, né, os animais, quando conseguem entrar em simbiose, sobrevivem melhor, e nós, seres humanos, também, né, quando nós colaboramos, né, nas células do mundo que nós somos, também vivemos melhor. Então, na verdade, a lei da natureza não é a lei do mais forte da competição, é a lei da colaboração, da solidariedade. Quando, né, dois organismos conseguem se ajudar, todos vivem muito mais felizes, que essa é a lei natural. E a gente que tem tudo errado e distorce tudo. É muito legal, assim. É Bem, muito importante isso que você trouxe, né? E dialoga com todos os outros pesquisadores, com todos os pacifistas, que falam exatamente sobre isso. O Napoleão falava, que é uma frase que eu adoro dele, que não são as guerras que permanecem, mas são as ideias. Que os verdadeiros impérios, eles são os impérios das ideias que promovem a evolução do ser humano. E é verdade, se a gente for pensar, a gente lembra de alguns imperadores dele, inclusive, né? A questão da guerra, mas os filósofos, Jesus Cristo, os espiritualistas, né? O próprio São Francisco, que a gente também no ciclo de oradores trouxe, Santo Antônio, Irmã Dulce, Bob Marley e tantos outros, né? Pacifistas que nós fomos trazendo num outro projeto da ONG Paz Sem Fronteiras, em que essas ideias, elas é que valem, elas é que sobrevivem a partir do tempo, elas rompem as barreiras do tempo. E isso para a gente usar até hoje, né? Uma busca nossa, botar em prática, e o momento de colocar em prática é agora. Muito excelente, obrigada. perfeito.
Eu que agradeço. Mais alguém quer fazer alguma pergunta para a Patrícia? Não? Então, Patrícia, eu agradeço muito o seu tempo, sua disposição e todo esse conhecimento que você compartilhou com a gente.